para o seu quadro dos sonhos, tudo aquilo que a gente viveu na semana passada é uma preparação para que você performe como um profissional de alta performance, certo? Porque você pode performar em baixa ou em alta, certo? E aquilo ali tudo foi colocado logo na primeira semana do ano, porque você não pode se perder. Eu quero muito te ajudar a pensar sobre isso. Você não pode se perder. E uma das formas que você vai conseguir minimizar efeitos que podem fazer com que você se perca é ter acesso às ferramentas diárias. Olha só, essa semana nós temos acorde segunda, quarta e sexta, certo? E depois nós vamos voltar na outra semana, na quinta e na sexta da próxima semana. Você não pode se perder. Não é porque a Maiara não tá aqui te instruindo, te dando visão, te dando crença, te dando energia que você tem que se dar o luxo de não fazer as afirmações, o seu devocional. Tudo isso é muito importante, é todo dia. É todo dia, independente se você está em maratona ou não. Nós estamos numa maratona agora, nós começamos uma maratona agora de 90 dias. Mas isso aqui é um caminho para você não se perder. Às vezes eu vejo muitos líderes que, é, sei lá, depois de passar por tantos problemas, acabam se abalando por questões do negócio, e aí chega num ponto e fala assim: eu acho que eu não sei fazer esse negócio direito. Mas. Mas de fato, ele se perdeu no meio do caminho. Uma das coisas que ele perde é a identidade, certo? Ele começa a pensar que ele é incapaz, que ele não dá conta mais. Por quê? Porque ele estava num ambiente tanto que engoliu ele, certo? O ambiente vai engolindo você. E aí negligenciou afirmações, as narrativas para a construção de novas crenças. E aí você acha que você é um impostor, que você não nasceu pra fazer esse negócio, mas na verdade você se permitiu drenar a sua crença, você permitiu a sua crença e a sua visão ser ofuscada, e eu te dei ferramentas poderosas para que isso não aconteça. Para que a partir de agora, você, independente do problema, da circunstância, você esteja com as suas crenças alinhadas, a sua visão, onde você quer chegar, o seu quadro dos sonhos está pronto. Você não vai deixar qualquer problema, qualquer indivíduo, qualquer circunstância atrapalhar o seu caminho até o seu quadro dos sonhos, a sua visão extraordinária de futuro. Você não vai deixar ninguém ofuscar. E as ferramentas da semana passada são importantíssimas. Então, meu primeiro conselho com coração, como mentora de vocês, é que tudo que vocês receberam semana passada é para você não se perder. Isso é muito sério. Porque se você se perder, a sua organização, ela tá em perigo, certo? Porque a visão, ela é de cima, ela é duplicada. Então, você precisa estar com essa visão muito alinhada. Meu desejo para o seu 2026 é que você não se perca, que você seja consistente e disciplinado. Eu entendo que aos finais de semana, para algumas pessoas pode ser mais fácil, certo? Porque não tem tantas demandas como um meio de semana. Para algumas pessoas pode ser mais difícil, mas é importante que não pare. Entendeu? Mesmo que seja nos finais de semana, a gente preencher ali as ferramentas da frequência vibracional, porque um final de semana pode tirar você do eixo. Ah, já não preenchi sábado e domingo mesmo, então eu não vou preencher segunda. Ou, gente, ai, hoje minha nota foi péssima, não vou preencher, não fiz nada. Não, tem que preencher, porque isso traz consciência. Entendeu? Por exemplo, você viveu um sábado e um domingo, você fala, não consegui ler. Acordei mais tarde mesmo, porque eu tava morta. Vamos falar de uma vida real? Acordei mais tarde mesmo, porque eu tava morta. Trabalhei demais semana passada. Não consegui fazer meu devocional como deveria ser feito. Não consegui fazer oração, as minhas afirmações. Mas tem que preencher, porque isso traz consciência. Amanhã é um novo dia, gente. Amanhã nós vamos recomeçar, certo? E daqui a pouco, por exemplo, eu não consegui preencher nesse final de semana, mas semana que vem eu vou ter mais consciência. Zero. Zerado não vai ser. Eu vou para cima de algumas coisas. Eu não consigo fazer tudo, mas a minha leitura vai ser inegociável, certo? As minhas orações vão ser inegociáveis, mas as narrativas no final de semana inegociável. Mas é importante que não zere. Gente, se você zerou nesse final de semana e semana passada você conseguiu, semana que vem, no final de semana você conseguiu uma nota, sei lá, de 50, você já tá bem, certo? Já tá evoluindo. Então você não pode deixar de preencher todos os dias, independente se foi bom
ou se for ruim. A ferramenta é para ser preenchida, tá bom? Mas vamos lá. Vamos conversar sobre essa semana. E essa semana, a segunda semana, então, o que que nós vamos abordar? Gente, tem um tema que eu amo compartilhar ele desde quando eu bati por Residential Diamond. E assim, eu amo esse tema, amo com todo o meu coração. Porque uma das grandes marcas da minha trajetória com a do Terra é ter feito esse negócio em tempo parcial, certo? Então, assim, eu tenho uma crença e uma fé inabalável que você pode construir renda, não só renda extra, mas liberdade financeira. Você pode faturar os seus 6 dígitos em tempo parcial, porque foi o que aconteceu comigo, certo? Então, quando eu comecei a fazer do Terra, vocês sabem, eu era personal trainer. Depois veio o período da pandemia ali, eu perdi muitos alunos de personal, mas ainda assim, mesmo perdendo os alunos de personal, eu dava aula das 6 da manhã por volta de umas 1 da tarde, então metade de um período, chegava, almoçava e fazia doterras à tarde e à noite, até muito tarde, e no outro dia começava tudo de novo. Então, sempre aos sábados eu trabalhei. Então, essa é uma marca de quem precisa fazer em tempo parcial. Se você faz em tempo parcial, você tem horas reduzidas aos finais ou nos meios de semana. Então, nos finais de semana eu compensava. Então, eu sempre trabalhei aos sábados. E uma das grandes marcas da minha trajetória é ter construído R$ 100.000. Gente, meu primeiro bônus de Blue Diamond deu R$ 103.000 em agosto de 2020. E eu fiz em tempo parcial. Até chegar no Blue Diamond, eu tinha 14 alunos de personal. Gente, 14 alunos de personal é trampo. É trampo. Quando eu comecei do Terra, eu tinha 30. No meu auge, 33. Mas quando eu encerrei a minha carreira, eu ainda tinha 14 alunos de personal. Então, Gente, imagina só, você administrar 14 alunos e ainda fazer um fechamento de Blue Diamond. Era isso que eu estava fazendo. Então, eu tenho uma convicção assim inabalável de que você pode fazer esse negócio em tempo parcial. Mas existe uma ferramenta poderosa também de que os profissionais não erram, certo? Não tem como você chegar no ranking. Gente, eu falo assim, ó, até Gold, Platinum, Diamante, até mesmo Silver, um Silver que trabalha de forma profissional. Você não vai conseguir conquistar grandes feitos dentro de doTERRA sem essa ferramenta. Gente, nem é só dentro de doTERRA, é em qualquer área da vida. Qualquer pessoa que prospera, ela tem domínio sobre a ferramenta que nós vamos abordar hoje. E nós estamos falando de agenda, certo? Nós estamos falando de agenda. Depois de organizar tudo de metas, objetivos, frequência vibracional, narrativas, tudo agora, o primeiro passo é a gente organizar a agenda. A partir de hoje, você, independente da sua classificação, vai dominar a sua agenda. Um profissional, ele sabe exatamente como começa o dia, como termina. Mas eu falo mais. Ele sabe exatamente o que vai acontecer na semana dele inteira, porque tá tudo agendado já. Todas as apresentações, todos os momentos de prospecção, todos os eventos de networking, os eventos que ele vai fazer no sábado, os momentos que ele vai ter com a equipe, as apresentações da oportunidade, tanto em grupo quanto individual, o momento que ele vai fazer um planejamento da semana. Gente, está tudo pronto. Tá tudo pronto. Ah, ele vai fazer um evento grande na cidade dele. Tá tudo pronto. Ele já tem um horário na agenda e ele só vai dar checks. Eu sempre falei sobre isso, né? Que sucesso é agendado e planejado. Se quer ter sucesso, você tem que agendar ele antes, certo? Então, esse tema, eu vi a Camila falando aí, eu sou apaixonada por ele, porque tenho absoluta certeza que depois que vocês dominam essa ferramenta, independente do quanto de horas vocês têm hoje, eu sei que vocês vão ser o que vocês quiserem. Profissionais dominam a agenda. Profissionais sabem exatamente o que vai fazer em cada hora do dia. Profissionais começam o dia de forma muito intencional, certo? Então, hoje esse é o tema, eu quero ajudar vocês. Gente, assim, eu confesso que até o meu Presidential Diamond eu ficava muito, eu tinha, eu dominava a agenda, mas eu ainda eu tinha dificuldade de dominar ferramentas.
para que realmente eu conseguisse colocar essa agenda em prática. Então, sempre fui do papel e nos últimos tempos, eu tem mais de um ano isso, muito mais de um ano, desde quando eu bati o Triple Diamond, mais de 2 anos. Eu gosto muito das ferramentas digitais, mas eu vou ensinar para vocês aqui hoje também que, independente da ferramenta que você use, pode ser um papel, pode ser no Google Agenda, pode ser no Trello, independente do lugar que você se adapte, o importante é que a agenda seja executada, tá bom? Gente, me dá um minuto, prepara tudo aí, papel e caneta, que nós vamos anotar junto. Eu já tô voltando, só um minuto. Oi, gente, voltei. Voltei. Estão me escutando? Tudo certo? Vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Então, vamos lá. Eu separei, eu falo que são 14 passos cruciais que vão te levar até o topo. Eu dei essa mentoria quando eu tinha acabado de bater Presidential Diamond e eu criei essa agenda. E naquele momento tinha sete passos que te levariam ao topo. E aí eu adicionei agora mais sete, que são coisas.
que são imprescindíveis e que a gente já tem conversado aqui no Acorde, que são determinantes para quem quer performar e atingir, então, o topo do plano de carreira. Então, esse foi o caminho que eu trilhei até ser uma Presidential Diamond dentro de doTERRA. Foi esse o caminho que eu trilhei, não só para ser uma Presidential Diamond, mas para formar centenas de líderes que prosperam dentro desse negócio. Então, muitas pessoas me perguntam assim, ó, é o que mais as pessoas me perguntam, Mayara, eu tenho muita dificuldade de ter um método de duplicação. Eu tenho muita dificuldade da minha equipe ela entrar em sintonia e de fato saber o que fazer. Gente, a agenda, saber começar o dia de forma intencional, saber terminar o dia, você como líder, conhecer a agenda do seu liderado, ajudar a gente, não negligencie isso aqui. A maioria das pessoas não sabem ou não tem disciplina para executar uma agenda. Por isso que vive sempre perdido. Por isso que vive sem resultado. Não negligencie isso aqui. Então, um dos passos de duplicação é você estruturar a agenda, ensinar o seu líder a honrar a agenda, que um profissional, ele honra a agenda, ele dá check, ele autorregula todos os dias. Gente, eu olhar de fato tudo que eu preciso fazer quando eu começo o dia até eu terminar o dia e dar check no que eu consegui resolver, o que que eu não consegui, gente. Isso é autorregulação, e quem autorregula prospera em qualquer área da vida. Por que que a ferramenta da frequência vibracional ela é tão poderosa? Porque você está se autorregulando em coisas que são importantíssimas para você se blindar emocionalmente para ir para o campo de batalha. É por isso que funciona. A agenda é a mesma coisa. Quando você olha para sua semana, olha para o seu mês e você sabe exatamente tudo que você tem que fazer. Gente, você vai se preparando até mentalmente para todos. Porque, gente, quando você tá performando, imagina só, cara, no próximo, dá um exemplo, tá bom? No próximo final de semana, eu vou ter que viajar para São Paulo. Depois de São Paulo, eu vou ter que ir para Bahia fazer evento e eu vou ter que ficar lá, ó, fazendo evento 3 dias seguidos. Gente, vocês sabem, quem hoje pega estrada sabe o que que é não só pegar a estrada, mas chegar lá, você voltar praticamente doente, porque você é sugado pela liderança e tá tudo bem, a liderança tá com sede de você. Quantas vezes eu voltei doente de uma viagem? Entendeu? Por quê? Porque você entrega seu tudo, sua energia, sua crença, sua visão, e todo mundo quer você, e você volta, né? Você tem que fazer reforço imunológico quando você viaja. Se você não se preparar mentalmente, olhar sua agenda e se preparar para esses momentos, pode ser que você fraqueje. Então, a agenda, ela é uma ferramenta poderosa de autorregulação. Não é só a sua estar impecável, como está da sua linha de frente. Seus diretos, eles dominam a agenda deles. Eles de fato cumprem o precisa ser cumprido. Como que tá as horas de prospecção do seu direto? Porque uma rede cheia de cliente preferencial que não tem um construtor, como que tá? Ele tem essa habilidade de trazer novas pessoas, ele tem um momento agendado para ele se preparar para essa apresentação ou agendar apresentações. Então não é só a sua, isso é método de duplicação. As pessoas acham que existe um ou de método. Sim, existe método de duplicação de prospecção, de abordagens, de qualificação, de apresentação, de negociação. Sim, existe. Existe uma raiz, uma matriz, e aí cada um usa a sua criatividade. Ninguém precisa ser igual, nós não somos robôs, certo? Cada um vai usar, mas existe uma matriz de como é feito. Mas uma delas é a agenda. Gente, muitas pessoas me perguntam também, Mayara, como que é que você introduz um novo líder no negócio? Como que é que você coloca um novo líder no negócio? Cara, eu dei ferramentas poderosas para vocês. Pega a ferramenta de metas e objetivos e organiza a agenda do cara. Ele tá começando a fazer doTERRA agora, ele nunca fez. Ele nunca fez e ele trabalha, ele tem que fazer em tempo parcial. Primeira coisa que você tem que ajudar ele é organizar a agenda dele para que ele consiga executar as atividades geradoras de renda, certo? Conciliando com a atual profissão dele. E tem que alinhar a expectativa, meu amigo. É muito trabalho, mas tá aqui, ó.
tem retorno. Isso aqui, ó, tem retorno. E vai ter um momento que você vai poder virar. Você vai ter sua virada para esse negócio. Você vai poder olhar assim e falar assim: não, eu não quero fazer mais o que eu faço hoje. Ou, se quiser manter as duas profissões, é a escolha dele, ele pode também. Tem pessoas hoje em Doterra que seguem com duas profissões. Não foi o meu caso, não valia a pena para mim, profissão. Financeiramente, enfim, não valia a pena de nenhuma forma. Nem o concurso que o Paulinho passou e foi aprovado em Brasília, que ele iria ganhar bem, ele ia ganhar muito bem. Não valia a pena porque a gente já estava faturando mais de 100 mil com a Doterra em agosto de 2020, certo? Então, você precisa ajudar os seus liderados e as pessoas que estão chegando para empreender com vocês a determinarem o que é importante nessa agenda, o que precisa ser feito, certo? E aí, muitas das coisas hoje já vão ficar bem familiarizadas, porque nós tivemos semana passada, nós tivemos uma semana incrível, tá bom? Vamos lá. O que que eu acabei de falar para vocês? Consciência. Você precisa ter consciência do que está sendo planejado. Sucesso, ele é agendado e planejado. Resultados extraordinários são construídos com ações diárias repetidas. As pessoas acham que assim, ah, agora eu vou performar nesses 90 dias e vou pra cima e aí depois eu vou desacelerar. Não, eu entendo que tem momentos que a gente vai pra cima, mas às vezes a pessoa desacelera a ponto de quase parar. Não, gente. Você vai administrando momentos de altíssima intensidade e aí depois você continua. O importante é você não parar. Continua fazendo tudo que precisa ser feito para você continuar no campo de batalha, incentivando, ampliando crença da sua liderança, prospectando, trazendo pessoas importantes para o seu negócio. Gente, às vezes a gente fala de pessoas decisivas, né? Eu sempre falo, né? Recrutamentos decisivos mudam o faturamento. Sim. Sim, tem alguns recrutamentos que eu fiz durante minha trajetória que dobraram meu faturamento. Tipo assim, ó, um mês eu faturava 45, depois que a pessoa chegou, eu faturava 100. Bizarro. Faturamento, recrutamentos decisivos. Vou dar um exemplo dele, né? A Dani. A Dani, quando eu conheci a Dani, eu ganhava uma média de 18 mil com a Doterra. 15 a 18. Eu era Gold. Depois, no momento de prospecção dela, de follow-up, eu fiz oito follow-up até ela se cadastrar. Eu bati Platinum nesse período de follow-up. Ou seja, eu não fiquei esperando a Dani me dizer sim para continuar recrutando, para continuar trazendo pessoas importantes para o meu negócio. Beleza, eu tinha 3 pernas, bati Platinum, fui lá e contei para ela, olha, eu sou Platinum. Um dos follow-ups estratégicos meus foi falar para ela que eu era Platinum. Quando eu, quando eu conheci ela, ela era 18, certo? Quando ela disse sim para mim, em julho de 2020. Naquele mês, no mesmo mês, ela foi uma pessoa muito decisiva. Porque aí eu faturei 45. Foi, tipo, mais do que dobrou meu bônus. Mais do que dobrou quando eu recrutei. Eu fiquei 2 meses recrutando no processo de trazer ela. 45. No outro mês, eu já estava faturando 100. E ela foi muito importante também, porque no segundo mês dela, ela já estava batendo gold, ou seja, uma pessoa que eu não estava me preocupando mais na quarta perna, do ponto de vista de energia, porque ela era maravilhosa, ela é maravilhosa, e ela já estava, né, tocando o negócio dela de forma independente, e eu estava focado na minha quinta perna. E aí eu fui lá, bati Blue Diamond. Então, pessoas decisivas, sim, vão mudar o seu faturamento. Vão. Mas, independente de ser, eu vou recrutar então só se for decisivo. Não, meu amigo, você tem que recrutar porque tem lugares estratégicos da sua rede que precisa de pessoas para subir pontuação. Às vezes você está deixando seu ranking na mesa, dinheiro na mesa. Sabe o que é deixar dinheiro na mesa? Às vezes está faltando um líder em cada perna ali, ó, que poderia ser um recrutamento seu. E você tá deixando dinheiro na mesa. Podia estar batendo Platinum, participando dos fundos de Diamond, porque os Platinums participam agora. Aí você tá batendo Gold. Tanto de dinheiro que você tá deixando na mesa. Você podia estar usufruindo dos fundos de Diamond e tá sendo Gold. E aí, às vezes, dois recrutamentos de duas pessoas que você coloca em dois pontos estratégicos ali que às vezes não tá subindo a pontuação que você gostaria.
Começa a olhar para sua rede e falar, cara, onde são os pontos estratégicos que eu preciso recrutar? Pode ser que não seja a pessoa super decisiva que vai mudar meu faturamento imediato, né? Dobrar meu faturamento, mas são pessoas que vão me ajudar a requalificar. São pessoas que eu vou poder fazer cota. Gente, cota traz cenário para você avançar de ranking, para você requalificar. Então, resultados extraordinários são construídos com ações diárias repetidas, e uma delas é prospecção. É prospectar pessoas. Gente, pessoa, sangue novo muda sua rede. Tá com problema na sua rede? Tá faltando gente nova. Tá faltando aquela pessoa pra restaurar sua crença em você mesmo. Sua crença às vezes tá falida porque você não tá indo pro campo de batalha recrutando uma pessoa e fala assim: "Não, eu sou top mesmo. Essa habilidade tá em mim, ela é inerente a mim. Eu tenho capacidade de magnetizar pessoas." Só que você ficou tanto tempo sem fazer, você tá sendo drenada às vezes pela sua atual rede, que você perde esperança em você. Então, você olha e fala assim, cara, eu sou bom mesmo nisso. Só que você tem que fazer todo dia, independente da sua classificação aqui agora. Se você hoje não é um Presidential Diamond consolidado, você precisa prospectar. Você precisa trazer novas pessoas. Tem lugares da sua rede que está precisando de líder. Isso acontece com ações diárias repetidas. Todo dia, todo dia. Cada check diário é um voto no futuro que você deseja viver. Está falando de agenda, eu tô falando agora para você especificamente sobre prospecção, que é um item valioso da agenda. Gente, cada check que você tá lá com seu quadro dos sonhos. E aí você tem uma segunda-feira, a segunda-feira útil de 2026. Quantos checks você vai dar nessa segunda-feira hoje de prospecção? Cara, não, esse ano tô começando uma hora, Mayara, não, começando com 3 horas. Contato frio, contato quente, indicação. Eu tô pra cima de prospecção. Eu vou plantar. Eu vou plantar, porque a colheita é obrigatória para quem planta. Eu vou plantar, eu vou plantar, eu vou qualificar essas pessoas. Eu vou fazer um follow-up extremamente profissional. Eu vou convidar essas pessoas para apresentar um negócio. Eu tô me preparando, a minha crença tá alta. Cada check é um voto no futuro que você deseja viver. Cuidado. Cuidado, nós estamos falando aqui, ó, de construir crenças fortes. Cuidado ao agendar compromissos e não cumprir. Isso é muito sério. Isso te drena. Isso é uma forma de narrativa. Narrativa, lembra de comunicação é verbal e não verbal? Agendar compromissos e não cumprir é sério. É sério. Tá te matando. Então você vai agendar e vai cumprir. Todos. Começa pelo mais difícil. Gente, essa é uma dica preciosa. Eu vou dar um modelo de agenda para vocês e eu vou apresentar de forma muito didática. É óbvio que você tem que pegar as 14 atividades e identificar o que mais se encaixa na sua rotina. Mas começar pelas ações mais difíceis do dia é maravilhoso. Imagina sair do acorde cheio de energia, cheio de crença, cheio de convicção, saindo desse ambiente de alta performance. Não, agora eu vou cumprir os mais difíceis. É contato frio? Você tem dificuldade de fazer contato frio? Então vai para cima deles primeiro. Vai para cima deles. Usa essa energia sua, ó, inicial do dia, para dar um check nessa atividade que é um desafio para você. Não era apresentar para mim. É ainda desafiador, me dá borboletas no estômago. Eu ainda fico inseguro, mas eu tô fazendo. Então, agendo o mais cedo possível. Entendeu? As mais difíceis, primeiro. Não, Mayara, hoje eu tenho uma conversa assim, ó. Hoje é aquele dia que eu tenho que ter uma mentoria estratégica com uma pessoa do meu time e vai ser muito desafiador essa conversa. Começa com ela. Começa com ela. Peça instrução para que você tenha sabedoria nas suas palavras, para que você saiba conduzir essa conversa e tudo se resolva. Certo? Perguntas estratégicas para vocês hoje. O que você diz que quer, mas não agenda? Sua agenda hoje reflete seus sonhos ou suas desculpas? A gente já falou de quadro de sonhos semana passada. O que você faz hoje? Hoje, pega sua agenda de segunda-feira. Ela comporta o quadro dos sonhos que você fez? Ela comporta as imagens que você tá vendo? Provavelmente você tá vendo seu quadro dos sonhos agora. Tá comportando ou tá incoerente?
Não, Mayara, minha agenda de segunda-feira dessa semana tá muito incoerente. A pontuação que você vai levantar no seu sistema hoje tá coerente com o seu quadro dos sonhos? O volume pessoal que você vai levantar hoje, presta atenção, o volume pessoal que você vai levantar hoje está coerente com o seu quadro dos sonhos? Não, Mayara, eu tô segunda-feira do ano e meu quadro dos sonhos está lá. Ó, eu quero ir para as Maldivas, eu quero ir para Disney, quero ter minha casa dos sonhos, quero treinar com personal, ter qualidade de vida, de tempo, mas não levantou, vai levantar zero PV hoje. Não, meu amigo. Uh-uh. Como? Incoerente. Tá incoerente. Um profissional, ele levanta pontuação todos os dias. Por recrutamento, por venda, ele tá no movimento, ele sabe que ele tem responsabilidade diária, de pontuação diária. Ele sabe. Aí seu quadro dos sonhos está lá, um sonho, e as ações diárias, a sua responsabilidade de levantar a pontuação diária, mostrar pro seu time quanto que você levantou, quanto que você cadastrou, ou você tá lá só cobrando? Tá cobrando. E aí, fulano, quanto de cadastro hoje? Quanto de venda? Cadê o seu primeiro? Cadê o seu? Segunda-feira, dia maravilhoso para levantar pontuação. Você começar a injetar crença em você de que você pode rodar aquele pedido lá, na hora que sai o número do pedido, você fala, dá uma sensação boa. Uma sensação boa quando você fecha um pedido de 400 pontos, 300 pontos. Você foi lá, foi estratégico. Se não foi, às vezes um cliente seu, você foi lá, renovou uma consultoria de bem-estar e levantou essa pontuação, você reativou novas pessoas. Você ativou clientes da sua organização que estão inativos, ofertando o OnGuard, que é uma coisa que você tem disponível? O que que você fez? Você tem que fazer alguma coisa para você levantar a pontuação hoje. Você tem várias ferramentas. Você pode cadastrar, você pode vender, você pode reativar, você pode pedir indicação. Aí você está falando para mim que você tem um sonho maravilhoso, um quadro de sonhos impecável, que uma segunda-feira você vai levantar zero de pontuação? Tá errado. Tá incoerente. No mínimo, incoerente. Tô falando isso para vocês com todo o meu amor. Sua equipe tá vendo o que você tá fazendo. Segunda-feira é dia que as pessoas querem mudar de vida, início de ano. É dia de você trazer um novo líder, um novo construtor, pessoas que estão aí, ó, buscando essa oportunidade de mudar a vida delas. É você, essa ferramenta, você precisa abrir sua boca. Você precisa fazer mais. Agenda, tá bom? Sucesso é agendado e planejado, certo? Acabei de conversar com vocês aqui, né? Tem como a gente pensar em liderança assertiva, liderança disruptiva, liderança influente, liderança extraordinária, sem antes falar de agenda. Gente, a agenda não organiza tempo, ela organiza identidade, sim. É o que eu acabei de falar para vocês. É sua capacidade de falar assim: eu sou disciplinado, eu sou coerente. Eu sou imbatível. Sabe por que você é imbatível? Porque se agenda seus compromissos, você cumpre tudo e você se torna imbatível. Você tá entendendo? É uma comunicação na sua identidade. Sua agenda vai revelar suas prioridades, as suas prioridades vão revelam seus valores e seus valores constroem resultados. Gente, eu preciso que a partir de agora, cada check que vocês forem dar aí na agenda, vocês pensam, cara, eu tô mais próximo do meu sonho agora. Cada check te aproxima mais dos seus sonhos. Líder não reage à semana, gente. Problema, problema dentro desse negócio, ou em qualquer outro negócio, você vai ter. Imagina você começar a sua semana. Sabe o que que é reagir a sua semana? Você não tem ela planejada. Aí você começa seu dia, aí você abre seu WhatsApp. Ah, meu amigo, o WhatsApp do consultor, do empreendedor do mercado de saúde e bem-estar, da maior empresa de óleos essenciais do mundo, ele não para. É cliente pedindo protocolo, é líder te mandando mensagem, e o grupo de liderança da Doterra passando mais informações para você, e grupo, tem mais de 20, entendeu? É o grupo que tá com tal organização e com outra, e meu grupo de avisos. Gente, se você ficar reagindo a semana, é tipo assim, ó, lá, você vai começar lá, ó, eu vou responder meu WhatsApp o dia inteiro. Você vai ficar refém do seu WhatsApp o dia inteiro.
E aí, às vezes não, na maioria das vezes, não é estratégico. Por quê? Porque a maioria, você tá aqui apagando fogo, isso não gera renda. Muitas vezes não tá gerando renda de forma direta. Eu não tô falando que você não tem que ter um momento de zerar o seu WhatsApp. Tem. Coloca na sua agenda. Coloca na sua agenda. Ah, seu líder tá acostumado a. Você mal acostumou ele? Que ele não roda pedido, é você que roda pra ele? É, meu amigo, você que criou esse problema. Então agora você vai ter que desconstruir esse problema. Seu líder não roda pedido, é só você que roda pra ele. O quê? Seu cliente não roda pedido. Então, você tá sem tempo, né? Pra fazer o que realmente importa. Você tá sem tempo. Você tá sem tempo de trazer novas pessoas. Por isso que você não tá requalificando. Por isso que você tá com uma ferramenta maravilhosa. É como assim, ó. Como se você tivesse um banquete. Um banquete com a melhor comida da sua vida. E aí você tá comendo uns amendoim, certo? Comendo uns amendoim seco. Por quê? Porque você é uma ferramenta maravilhosa para usufruir de fundos maravilhosos. Mas você fica ali, ó, comendo um amendoim seco, ruim, se qualificando abaixo do que você tem potencial. Por quê? Porque você fica reagindo à semana. Você fica respondendo o WhatsApp o dia inteiro. Você não tem até o momento das pessoas entenderem que tem um momento que você vai responder elas. Mas, gente, eu preciso que você seja um profissional, desenhar a sua semana, não reagir à semana. O WhatsApp vai ser respondido, ele vai aguardar. Esse líder que fica ali, ó, te buzinando e não sabe rodar um pedido, ele vai mudar drasticamente seu negócio? Ele vai mudar seu faturamento? Ele vai começar a reeducar a sua rede. Reeducar. E eles vão conseguir entender que você precisa priorizar algumas atividades no seu dia. Que isso está organizando a sua identidade. Eu preciso que todo mundo do Acorde Quadriplo não reaja à semana, mas sim desenhe a semana e você vai aprender a fazer isso. Quem manda na sua agenda hoje? É seu WhatsApp? É seu cliente preferencial? Seu cliente preferencial que tá rodando 100 pontos, ele que manda na sua agenda? Que a hora que ele manda pra você, você responde ele na hora, prontamente? Eu não estou falando que você não tem que responder ele. Ele é muito importante. Ele precisa ser cuidado. Mas ele precisa entender que você tem uma agenda. Você tem um horário para responder ele. Imagina só, uma pessoa que tá rodando 100 pontos na sua rede é uma pessoa que manda no seu negócio. Muito pouco, né? Muito pouco. Você precisa de 36 mil pontos para bater seu diamante. Aí uma pessoa que roda 100 pontos está mandando na sua agenda. Às vezes nem 100 pontos no mês, às vezes está rodando 30 pontos e ele está mandando na sua agenda. Tá fazendo sentido? Não tô vendo o chat agora, mas eu espero que esteja fazendo muito sentido para vocês. Você vive reagindo à sua agenda ou decidindo? Tem algumas fichas caindo aí? Tem alguns insights? Você fala, nossa, Mayara, putz, me visualizei nesse lugar. Putz, eu tô reagindo, já tem alguns anos que eu reajo à minha semana. Eu não desenho a minha semana de forma intencional, certo? Gente, quais são as ferramentas, então, Mayara, que você usa hoje e que você recomenda para a gente conseguir realmente ajustar ali as nossas atividades diárias? Olha só, gente, a gente tem várias, né? A clássica, vou começar, né? A agenda física, o planner. Gente, muitas pessoas, elas não se adaptam à à agenda digital. Tá tudo bem. Desde que essa agenda, ela te acompanhe para todo lado que você for, ela tem que caber na sua bolsa. Ou ela tem que ir no seu carro, porque a agenda você precisa ter acesso a ela a todo momento. A todo momento. Não é assim, ah, minha agenda tá ali em casa e eu saí para fazer uma apresentação, uma prospecção. Não, dessa apresentação vão surgir novos compromissos. Por quê? Porque esse novo líder já vai começar a agendar a apresentação e você já vai ter que agendar essas apresentações. Você vai ter que agendar o momento que você vai treinar ele. E aí, se sua agenda estiver longe de você, você não... Então, gente, a agenda é para estar com você o tempo todo. Então, se você é da Planner, tá tudo bem. Tem que estar com você o tempo todo. O importante é que tem que estar agendado, né? Sucesso é agendado e planejado. Tem que estar o tempo todo com você. Calendário do iPhone também é muito legal. Eu não tenho acesso ao do Android, mas com certeza lá também tem agenda, tá bom? Então gente, o celular faz parte de nós, né? Então assim, a gente não larga.
Então, eu gosto muito do formato digital, do calendário do iPhone, mas eu vou falar algo pessoal para vocês, tá bom? O que, gente, cada um vai fazer da forma como funciona para você. Mas o que mudou o meu game foi o Google Agenda. Eu amo o Google Agenda, eu amo a forma como eu consigo colocar os meus compromissos por cores. Eu amo que ele me avisa a cada 30 antes, você pode programar lá, né? 30 minutos antes do meu compromisso, ele vai me avisar. Eu posso colocar, né, dependendo do compromisso, que eu não posso esquecer de forma nenhuma, eu posso colocar também alertas, né? Vários alertas. Eu tenho a capacidade, como no do iPhone também, por exemplo, todas as segundas-feiras eu tenho aula de inglês 9 horas da manhã. Eu consigo agendar esse compromisso segundas-feiras até o final do ano. Todas as segundas-feiras do mês ou todas as segundas-feiras do ano, 9 horas da manhã, ele já agenda o ano inteiro. Entendeu? Então, eu gosto muito, por exemplo, segunda-feira, 7 horas da manhã, exemplo, é o momento que você vai fazer mentoria estratégica com o seu time. Esse horário tá fechado, independente da pessoa que você vai fazer, 7 horas da manhã, logo depois que acabou o acorde, eu vou fazer mentoria estratégica. Então, você consegue bloquear esse horário todas as segundas-feiras do mês, todas as segundas-feiras do semestre, os próximos 6 meses, os próximos 9 meses. Aí, se surgir algum outro momento, você consegue tirar. Por exemplo, na próxima segunda-feira é um feriado. Então a gente remarcou, colocou para terça. Você só remarca, entendeu? Mas tá lá, todas as segundas-feiras protegidas. Eu vou mostrar para vocês como que funciona. É no Google mesmo, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui com vocês, para vocês verem como que eu uso, tá bom? Vou dar um exemplo da minha agenda de hoje, tá bom, gente? A agenda que eu vou mostrar para vocês hoje é uma agenda de Triple Diamond, tá? Não é uma agenda de construção, não. Foca na ferramenta, tá? Foca muito forte na ferramenta, tá? Deixa eu abrir aqui. Aí, aqui. Hum, hoje é dia 12, né? Deixa eu abrir aqui. Tá. Eu gosto muito disso aqui. Tô fazendo bem didático, porque assim, eu sei que muitas pessoas já dominam isso aqui, mas tem gente que não domina ainda, tá bom? Então é importante que você aprenda e duplique com as suas lideranças. Para quem já domina, começa a pensar aí, como que tá a agenda dos seus liderados, tá bom? Vamos lá, tá? Beleza. Acordar mais meu devocional, e aqui inclui tudo meu diário de gratidão que eu faço entre 5 e 6 horas da manhã. Eu me arrumo, certo? Começo o dia preparada. Vou fazer as minhas narrativas, as minhas afirmações, vou ler o meu caderno ou escrever, né? Adicionar frases de gratidão. Falei para vocês que eu gosto muito de colocar alguns hinos, alguns louvores que remetam a bênçãos infinitas, enfim, bênçãos que têm sido colocadas na sua vida. É o momento que eu faço a minha oração, que eu inalo meu óleo essencial, que eu tomo o meu pré-treino. Então, das 5 às 6 horas da manhã, eu começo, que eu faço as minhas leituras, certo? Oração, e aí eu começo o dia, que é 6 horas da manhã, profissionalmente, né? Com acorde, com a triplo. Uma coisa, gente, que eu tenho me antecipado é assim, ó, por exemplo, a gente tem encontro até em março. Então, por exemplo, tudo de janeiro já tá tudo preparado. Tudo. Eu preparei tudo no mês de dezembro. Eu trabalhei muito no mês de dezembro para deixar todo o acorde desenhado. Aí eu coloquei lá. Depois que eu tiver encontro com vocês, eu vou ler, certo? E eu vou preparar todo o acorde do mês de fevereiro, todo o conteúdo, tudo que eu vou abordar de forma muito estratégica para ativar você que está aqui no acorde com a triplo. 9 horas da manhã eu tenho inglês, 10 horas da manhã eu tenho personal trainer. Vou chegar, vou brincar com a Paulinha até no horário do almoço. Depois eu tenho um almoço em família, aqui em casa, certo? Isso sempre é muito agendado. 14 horas, nós vamos ter um super evento. Em breve, informações aí para o Brasil inteiro, mas inicialmente aqui em Goiânia, um Open 2026. Esse horário eu vou dedicar para fechar este hotel, ou seja, eu tô organizando um evento, beleza? Depois, às 16 horas, nós vamos ter a sessão, inclusive tá todo mundo aqui hoje
convidado, eu vou compartilhar os links. Nós vamos ter aí a sessão de perguntas e respostas do acorde depois de 6 encontros. A gente tá tendo muita, com certeza, né? A gente tem dúvidas, então vai ser um momento ali que eu vou conseguir responder algumas dúvidas que vocês estão tendo desses primeiros módulos que nós tivemos aqui no Acorde com a Triplo. Essa semana eu vou fazer uma viagem, então depois eu vou terminar de arrumar as minhas malas e depois às 19 horas eu não trabalho mais. Gente, vamos lá, honestamente, eu poderia mascarar uma agenda aqui pra vocês. Ah, eu tô prospectando hoje, eu tô recrutando, tô fazendo apresentação. Não, gente. Como presidente, eu falei pra vocês, como Presidential Diamond, né, até consolidar o meu ranking, certo? Eu fazia isso, ó, intensamente, 16 horas no dia com a agenda preenchida. Só que depois que você consolida, você precisa colocar poucas horas e ainda ter um grande impacto dentro do seu negócio. Um exemplo é o acorde com a Triplo. Tá demandando muito de mim, mas menos horas, mais impacto. No começo, diferente. Poucas horas, menos impacto, mas depois você vai mudando isso, certo? Isso acontece quando você consolida a sua classificação, tá bom? Essa agenda aqui é a agenda de Triple Diamond. A sua não tem que estar desse jeito. Eu só quis mostrar pra vocês como que eu organizo o meu mês. E aí, aqui, gente, tem toda a organização, ó. Ali em cima vocês estão vendo a semana. Então, eu consigo ver a minha semana inteira. O meu mês, eu consigo ver o mês inteiro, como que vai ser. Consigo agendar todos os compromissos aqui. Todos. Ah, às vezes eu tenho unha, tem cabelo. Enfim, você vai organizar toda a sua agenda. Tudo. E você vai colocando o negócio no meio e as coisas vão acontecendo. Basicamente, o que eu quis mostrar pra vocês é que eu amo essa ferramenta. Peraí, deixa eu interromper aqui o. É que eu amo mesmo essa ferramenta do Google Agenda. É algo que faz muito sentido pra mim, especialmente porque eu gosto, né, das cores, de como é tudo organizado. Então, é uma ferramenta gratuita para vocês. Então, vocês podem utilizar ela e duplicar. É muito importante que vocês entendam que a sua, ela precisa estar impecável. Mas como que tá a do seu time? Como que tá a ferramenta do seu time, a ferramenta da agenda, que vai fazer ele livre financeiramente? Gente, tá aqui mais um tópico importantíssimo para a construção de liberdade financeira. Agenda intencional. Então, fiquei um desafio para você não só organizar a sua. Gente, e assim, ó, dá mais uma dica para vocês. Se você escolher o calendário do iPhone, ótimo, vai com ele até o final do ano. Entendeu? Desenvolva hábito de manusear o calendário do iPhone e fica nele. Porque esse negócio assim, eu vou tô no planner, aí eu anoto. Não, agora eu tô no digital. Não, agora a Mayara falou do Google Agenda. Não, gente, seja fiel à ferramenta que você escolheu, para que isso se torne natural. Hoje, gente, o Google Agenda faz parte da minha vida. Eu não consigo, o tempo todo, eu não consigo fazer nada, especialmente com acorde, com a triplo, com as entregas do premium, com demandas do negócio, né, com diretos, com eventos, com tudo. Eu preciso estar muito focada no meu Google Agenda, certo? Então é algo que eu tô o tempo todo visualizando o que vai acontecer, certo? Então você precisa ser fiel aí à sua escolha, beleza? Antes de organizar horários, é preciso definir atividades que são cruciais, certo? Agenda cheia não é agenda produtiva, agenda produtiva é agenda intencional, certo? Então, eu gosto muito disso, né? Porque às vezes a pessoa acha que assim, ó, eu tenho casos de pessoas que performam muito melhor em tempo parcial do que tendo tempo total. Por quê? Porque às vezes ela tem tanto horário disponível que ela coloca tanta coisa ali, mas que de fato não está produzindo resultado no sistema dela. Então, às vezes a pessoa ela tem. Eu sou esse exemplo clássico, né? Eu tinha um tempo muito reduzido e eu consegui focar fortemente em atividades que estavam me dando retorno, certo? Eu não tinha tanto tempo para ter um super grupo de cliente preferencial, mas eu tinha um grupo muito forte de liderança. Lembra do vídeo que eu postei para vocês? Eu, como não nem tinha batido elite ainda e estava ali com a minha liderança, né? Lembra que eu fazendo o alinhamento com o Rick que eu mostrei para vocês essa semana? Eu estava treinando a minha equipe, certo? Então, a agenda produtiva é a agenda intencional. O que de fato eu faço hoje que tá. Olha para sua agenda hoje. Olha para sua agenda hoje, e fala assim, o que de fato
tá fazendo o meu negócio avançar? Avançar. Quanto de pontuação? Eu tenho várias atividades. Quanto de pontuação vai surgir, pessoal, dessas atividades que foram agendadas hoje? Nós temos 14 passos aqui cruciais que não podem faltar na sua agenda. Então, a gente vai conversar essa semana até quarta-feira, olha só, sobre alguns deles. Todos, na verdade, a gente vai passar por todos. Eu vou dar insights para vocês. E nas próximas semanas, a gente vai trabalhar de forma profunda, com exemplos práticos, especialmente a parte de prospecção, qualificação e abordagem, follow-up, apresentações persuasivas, negociação, fechamento. E depois, Mayara, que esse líder chegou, como eu faço? Vou treinar vocês como inserir um novo líder nesse negócio, certo? E também conceitos e não só conceitos, né? Fundamentos essenciais de um líder de alta performance. Então, nós vamos aprender conceitos de liderança também. Então, essa semana ainda nós vamos passar por esses 14 passos. Gente, devocional, rotineiros e vaso eu coloquei como uma das primeiras atividades. Aqui, ó. Aqui tá uma agenda ideal, né? Gente, eu trouxe de forma muito didática para vocês entenderem. Cada um vai adaptar na sua própria agenda, mas nós vamos conversar de todos esses itens. Mayara, por que que você colocou nesse horário? Por que que você não colocou nesse horário? E você vai começar a desenhar a sua agenda. O objetivo é que até quarta-feira você tenha muito claro quais as atividades que não podem faltar na sua agenda como um consultor de bem-estar. Então, nós conversamos muito sobre devocional semana passada. Eu quero dar um. Pra gente fechar o acorde hoje, tá bom? Nós vamos parar na parte de devocional, que é a primeira atividade que a gente faz no dia. Gente, devocional é o momento do seu alinhamento espiritual, de identidade, de propósito. Gente, esse é o momento de você entregar a sua agenda, o seu dia para Deus. É o dia de você ler, é o momento de você ler com o celular desligado. Na hora que você estiver lendo, você tem que se perguntar o que que Deus está querendo de mim hoje. É um devocional para esse dia. Você tá dedicando esse dia para Deus. E aí é o momento que você vai pedir para ele abençoar os seus esforços, abençoar a sua agenda. Você vai ter tantas coisas desafiadoras para você resolver nesse dia, você vai pedir instrução dele, força. Você vai fazer suas leituras com esse pensamento, o que Deus quer de mim hoje? Entrega a sua agenda para ele. Entrega seu dia. Na hora que você estiver fazendo suas orações, entrega seu dia. Olha, nesse momento, às 7 horas da manhã, eu tenho uma reunião com uma líder que está com uma crença muito baixa. Me ajuda a ativar essa pessoa. Me ajuda, me coloca sabedoria na minha boca, no meu coração, para que eu consiga transbordar na vida da minha liderança, para que eu consiga apresentar essa oportunidade com maestria, para que eu seja uma pessoa magnética. Me ajuda a ser instrumento de mudança de vida das pessoas. Me ajuda, me dê força, me dê crença, me dê disciplina. Pede para Deus disciplina, ser uma pessoa disciplinada, procrastinadora. Procrastinou o ano de 2025 inteiro. Fala para ele que você quer, não, você abomina a procrastinação. Você começa o seu dia se alinhando ou reagindo? Gente, o devocional é um momento de leitura e oração. Leitura e oração, seu momento com Deus. Seu momento de conectar na sua fé. Você começa o seu dia alinhando ou reagindo? Sua espiritualidade hoje sustenta a sua liderança? Isso é muito forte, é uma pergunta para você, responde para você. Sua espiritualidade sustenta a sua liderança? Depois do devocional, nós vamos passar para a parte dos rotineiros, das ferramentas de frequência vibracional, VAS, visão, audição e sinestesia. Aí nós vamos passar para as partes das narrativas, das afirmações, quadro dos sonhos, certo? Amanhã a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso, vou só pincelar e a gente vai evoluir aí na nossa agenda, tá bom? Espero que tenha feito muito sentido para vocês no nosso encontro hoje. Eu quis trazer insights poderosos. Hoje o seu desafio é definir a sua agenda de 2026. Qual é a ferramenta que você vai usar? Entendeu? Qual ferramenta você vai usar? Qual ferramenta você vai ser fiel até o final do ano?
Quem dos seus líderes hoje você vai ter uma reunião para realmente ajudar ele a inserir hábitos de agenda, ter realmente ser fiel aos compromissos agendados? Quem é que você vai conversar hoje? Tá bom? Pensa sobre isso. Quanto de pontuação diária que você vai, né, levantar hoje, numa segunda-feira? Pensa sobre essas perguntas e vamos pra cima, tá bom? Amanhã estamos juntos novamente, ó. Beijo, tchau, tchau.